Bom dia, boa tarde, tudo bem, crianças? Bom, hoje nós, dia 4, né? Nós temos essas disciplinas: português, matemática e história. Vamos esclarecer uma coisa. Português, existem 2 livros. Lembra que eu já expliquei isso para vocês em outros momentos? Nós temos 2 livros. Nós temos português da Buriti Mais. Você que está estudando com esse, vai assistir os vídeos que tem a capa desse livro, certo? Nós temos os livros Aprender Juntos. Você que pegou esse livro, você vai estudar usando este livro, ok? E assistir aos vídeos que tem a capa deste livro. Então, são 2 livros, você não vai usar os 2, você vai usar só o que você pegou. Teremos hoje português. O que nós temos em português? Correção mais aula. Vai depender do vídeo que você está assistindo, saber quais páginas nós iremos trabalhar e dar continuidade, certo? Matemática, o que nós temos hoje? Correção. Apenas correção, tá? Ficou extenso, então nós teremos apenas correção. São só 2 páginas, mas elas exigem que a gente trabalhe mais. Eu estou explicando, fazendo a tarefa junto com vocês, para ver se terminam as dúvidas ou se diminuem um pouco. E por fim, nós teremos história. Eu vou passar a página só no final da aula de história para vocês, tá bom? Então é isso aí. Vamos assistir às aulas. Correção das páginas 18 e 19? Então vamos lá. A número 1 era só um áudio mesmo que você ia me mandar, se quisesse também, tá? Número 2, quem são os personagens da parte 1 dessa história? O pai, os 7 irmãos e a menina. Se você colocou até aqui, está correto. Mas se você acrescentou as pessoas que comentaram sobre os meninos, também está correto. A número 3, você deveria copiar, onde mostra como era a menina logo que nasceu e depois como a menina ficou. A primeira parte, né? A primeira pergunta, como era a menina? Era tão fraca e miúda. Se você copiou um pouquinho mais da frase, não tem problema. Esse pedaço tem que aparecer. Quando diz que é para copiar do texto, temos que fazer assim. Tia, você colocou uns negocinhos assim. Sim, esses negocinhos é assim que a gente faz. Quando a gente começa a escrever uma coisa que não fomos nós que falamos, a gente marca e finaliza a frase assim. Isso quer dizer, esse pedaço aqui não é da minha cabeça e não é mais ou menos parecido, é igual, é idêntico. Então, se é igual, eu ponho entre aspas. E os pontinhos antes e os pontinhos depois são reticências, quer dizer, a frase não começa aqui, ela começa antes e ela não termina aqui, ela termina depois. Então, eu retirei só um pedacinho, tá? Aqui no quadradinho, do mesmo jeito. Como que ela ficou? Logo tornou-se mais forte e cada vez mais bonita, está desse jeito. Veja que aqui eu comecei com reticências porque a frase não começa aqui, ela começa antes. Mas aqui eu terminei com ponto final. Por quê? Porque a frase no texto termina aqui, ok? No conto Os 7 Corvos, a história começa assim. Havia certa vez. Na letra A, não é possível saber a data. E aí, se fosse possível saber a data, mudaria o sentido? Saber a data nesse tipo de história não muda a compreensão da história, porque ela não tem relação com a data. Ok, então a número 4, a letra A, não mudaria o sentido. E a letra B, você deveria marcar o X nas opções que eu posso substituir o havia certa vez por qual opção? Então, eu posso substituir por era uma vez,
na época dos reis e das rainhas e há muitos e muitos anos. Então, essas três opções eu vou escrever e você já vê. Vejam aí, na letra B, era uma vez é uma frase que você pode marcar com X. Na época dos reis e rainhas é uma outra frase. Há muitos e muitos anos. São essas três frases que você marcaria. E a gente continua a correção. Na número 5, de acordo com o texto, não quer dizer que você tem que copiar igual. Vamos lá, número 5. De acordo com o texto, o que aconteceu para que o pai ficasse com raiva dos seus 7 filhos? Os irmãos não voltarem com a água, lembram? Foi o desejo do pai que desencadeou em um acontecimento mágico. Que acontecimento foi esse? O desejo do pai, né, virar realidade e os irmãos virarem aves, transformarem-se em aves ou em corvos. Número 7. A menina cresceu sabendo que tinha irmãos? Não, os pais esconderam isso dela. 8. O que a menina fez quando descobriu o que havia acontecido com os irmãos? Diz que sofreu, ficou triste, né? Sofreu e resolveu procurá-los. Isso mesmo. A número 9 fala sobre a repetição da palavra sofria e sofria. E o acréscimo todos os dias tristemente. Qual foi a intenção do autor em colocar a repetição da palavra, em colocar a frase dessa forma? A repetição indica um sofrimento que não passou. Ela não sofreu e parou de sofrer. Ela continuou sofrendo e isso fez com que ela tomasse uma decisão, não é mesmo? E quem narra os acontecimentos? É o narrador que participa da história? Ele participa? Não. Ele não participa da história. É sobre narrador que nós vamos continuar a nossa aula hoje. O narrador. Narrador personagem. Nós vamos ver dois tipos de narrador. O narrador personagem, ele está participando da história. Além de contar a história, esse narrador está na história. Esse tipo de narrador usa termos como eu vi, então nós fomos, eu já te contei que eu amava brincar ali. Bom, o que tem de interessante nessas frases que nos chama a atenção? Essas palavrinhas aqui, ó. Eu vi, nós fomos, eu já te contei, eu amava. Nós chamamos esses termos aqui de pronomes. São palavras que a gente usa para indicar quem está falando. Então, neste caso aqui, quem está falando é o que a gente chama de primeira pessoa. Eu, nós. Não são eles que estão falando. Não é você que está falando. Sou eu que estou falando. Então, isso daqui, ó, é a primeira pessoa, no singular ou no plural. Isso mostra que o narrador está dentro da história. Lembra que esses tempos atrás eu contei para vocês? Eu mandei uma atividade que tinha história para dar no pé. Foi essa história aqui, ó. Talvez não é do mesmo livro que você tenha, talvez seja. E aqui fala assim, ó, da varanda lá de casa. Da casa de quem? Uai, da minha. Eu a avistava, linda, exuberante e charmosa. Nela morava um bem-te-vi. Lembra dessa história de cortar a árvore? Lá na frente, corri como foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira. Veja, corri para chamar a turma. Fomos. Quem fomos? Nós.
Nós fomos para debaixo da mangueira, do pé de manga. Criamos, quem criou? Nós. Nós criamos um grito de guerra e tudo, só para salvar a árvore. Então veja que quem conta essa história aqui no livro é o próprio menininho da história, que da casa dele ele via o pé de manga, um lugar gostoso, um lugar para brincar e no período da manga para colher mangas. E houve esse boato, né, que ia derrubar o pé de manga e ele ficou muito preocupado, até com as mangas que deixaria de comer. E no final foi outra coisa que aconteceu, né? Mas olha só, ele é o narrador. Nós chamamos esse menininho que faz parte da história, como personagem da história, de narrador personagem. Por quê? Porque é um dos personagens que conta a história. Ele é um dos personagens que conta a história. Agora, o segundo tipo de narrador que eu quero falar para vocês é o narrador observador. Ele está fora da história, não participa da história, apenas conta, narra a história. Usa termos como ele foi, então eles falaram, não souberam informar. Ela dançou até a meia-noite com seu príncipe encantado. Bom, quais são os termos que nos chamam a atenção aqui, neste caso? Ele, eles, não souberam, é como se tivesse um eles aqui. Ela, ele foi, eu fui? Ele foi, nem eu fui, nem você foi. Ele foi. Então, terceiro, ó, nem eu, nem você. Ele. Ele foi. Eles falaram. Então, quem não souberam informar? Eles não souberam ou elas não souberam? Ela dançou até a meia-noite. Ela. Esses termos nós dizemos que está na terceira pessoa. Tia, não lembra esse negócio de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Calma, não preocupa tanto com isso. O que você precisa gravar? O narrador, personagem, participa da história, conta as coisas como se fosse... conta as coisas com ele mesmo participando. E quando nós lemos, parece que nós é que estamos na história, parece que nós que somos o personagem que conta a história. E o narrador, observador, ele conta a história como se estivesse observando. O narrador personagem, ele está dentro da história, participa da história, conversa com outros personagens, vive naquele meio. E quem está fora da história é o narrador observador. Ele está fora da história, ele apenas observa e ele conta as coisas como um observador. Deu para começar a entender? Sim ou não? Então vamos continuar. Quando você lê a história Os Sete Corvos, diz, havia certo homem. Não diz assim, eu vi, eu conheci, eu era, houve uma época na minha vida, não diz nada disso. Uma vez o meu pai, como se ele fosse um dos 7 filhos, ou se fosse a menina, um homem que tinha 7 filhos e por último teve uma filha. Embora a menina, quem? Ela. Embora ela fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos, quem são esses todos? Eles, que todos julgavam que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Então o pai mandou um dos filhos correr até a fonte para trazer um pouco d'água. Quem mandou? O pai. Quem é o pai? Ele. Então ele mandou eles, os filhos. Veja que em nenhum momento aparece eu. Então o narrador da primeira parte da história é um narrador observador, ok? Número 11 agora, página 20, abre lá. Nos trechos a seguir, você vai sublinhar. Passar um risco embaixo.
você vai sublinhar o que for fala de narrador. Então agora vamos falar do narrador, que é o narrador personagem, né, dessa história. Qual é a fala do narrador? Sublinha toda a fala do narrador, ok? E o que for fala ou pensamento de personagem, tudo que for o pensamento ou a fala do personagem, vocês irão circular. Façam isso com lápis de escrever, tá? Na letra B, você vai sublinhar o que é fala do narrador e circular o que é fala dos personagens. Na letra C, você vai sublinhar o que é fala do narrador e circular o que é fala dos personagens. Fala ou pensamento. Na número 12, muitas histórias apresentam um problema que precisa ser solucionado. Muitas histórias apresentam uma situação difícil, uma situação mais tensa que precisa de ser resolvido, ok? Qual a principal situação, problema do conto lido? Qual o principal problema que ocorre aqui no conto lido? São vários problemas, mas qual é o principal, qual é o que é mais importante, o que a gente percebe como mais importante e quem se dispõe a resolver? Você vai responder da primeira parte, né? Em sua opinião, vai ser fácil para a menina resolver o problema da história? Por quê? Então é a sua opinião, é de acordo com o que você lê, mas é a sua opinião. Vai ser fácil, vai ser simples? Tia, mas eu já li o final da história. Ai, tudo bem, mas você vai responder de acordo com a primeira parte da história, tá bom? Porque nós vamos continuar com a segunda parte amanhã. E agora um pouquinho de gramática, vamos lá? Uso de G e J. Vamos ler as palavras do quadro em voz alta, página 21. Então nós temos aí jeito, viagem. Percebendo o som? Então nós temos esse sonzinho pronunciado que nos confunde. Jeito, viagem. Como saber se é com G, se é com J, se os sons são parecidos? Quando aparece esse som de G, gato, gole, grupo, g, a gente sabe que é com G. Mas quando aparece o sonzinho do J, jeito, viagem, aí a gente confunde. Existe regra para isso, mas a gente não vai aprender essas regras de uma vez. Vamos aos pouquinhos, ok? Então vamos lá. Leia com atenção as duplas de palavras a seguir e faça o que se pede. Vamos ler? Então essas são as duplas, ó. Eu tenho aqui gato. Fala aí. Gato. Ó. Gato. Amiga. Veja que a pronúncia é igual. Gato. Amiga. Gelada. Ó. Homenagem. Vamos para a próxima? Golinho. Ó, G-O. Agora. A pronúncia é a mesma, não é? Guaraná. Nós temos o G-U aqui. Gu. Guaraná. Figuras. Também faço gu. Girafa. Não é para circular aí não, viu, gente? Eu tô circulando porque o de vocês já tá mais destacado. Agilidade. Vamos pingar o I aqui? Agilidade. Então, nós temos aqui, nas duplas de palavras, o mesmo som com a mesma escrita, ó. G-A, G-A, no começo e no final, ó. No começo e no final. No começo e no meio, no começo e no meio, no começo e no meio. Meio assim, né? Que não tá no comecinho. O que você vai fazer? Você vai responder a letra A. Escreva as duplas de palavras em que a letra G representa o mesmo som da letra J. Então, você vai escrever as palavras na letra A, é dessas aqui, em que a letra G apresentou o mesmo som do J.
J. Qual dessas aqui? Jato? Não, né? Gato. Então, essa não. Gelada. Ó, essa tem som de J também. Pode confundir muito bem a forma de escrever se a gente não aprendeu ainda. Então, você vai copiar as palavras que a letra G apresenta som de J. Na letra B, você vai copiar as duplas, aí você vai copiar as duas palavras em que a letra G não faz o som do J. Não faz. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma dupla de palavras, não tem? G, gato, G. Ele não faz som de J, ele faz som de G. Gato. Amiga. Então, isso daqui vai para minha letra B. Gelada, homenagem. Som de J, então não. Golinho, agora. Veja, observe com atenção e copie apenas as duplas de palavras em que o som, na letra B, em que o som do G não tem som de J. E aí você vai pensar sobre essas palavras, tá? Primeiro você vai fazer esse exercício só e depois a gente corrige isso amanhã, tá bom? Antes das vogais, antes de quais vogais o G e o J têm o mesmo som? Antes de qual vogal o G e o J têm o mesmo som? Tanto no início, quanto no meio ou no final das palavras. Na número 2, você vai completar conforme a indicação em cada coluna. Para isso, pesquise palavras em revistas, jornais, panfletos, livros. Você não vai recortar. Então, nesse livro mesmo, você pode usar para pesquisar, ó, antes, depois. Você vai usar para pesquisar palavras de acordo com o que está pedindo. Palavras com J. Então, você vai pesquisar 1, 2, 4 palavras com J. E depois você vai pesquisar 4 palavras, 2 com GE, 2 com GI. E é isso, eu quero essa tarefinha da página 20 e 21. Amanhã a gente corrige, a nossa aula finaliza. Espero que você tenha compreendido.